acaso você já viu aquele programa de televisão Acumuladores? Você já parou pra pensar que existe acumulador de bicho também? Pois é, gente, hoje eu quero bater um papo com vocês, porque a acumulação de animais é uma coisa muito grave. E eu fiquei com vontade de falar sobre esse assunto, porque eu toquei nesse assunto num vídeo lá no TikTok. E falei, não, eu preciso fazer um vídeo completo a respeito disso, por toda a minha opinião, a minha visão, aqui num vídeo mais completo, para as pessoas entenderem o meu ponto de vista. E, gente, que eu quero contar para vocês um caso super sério que aconteceu comigo, entre aspas, mas assim, vocês já vão entender aonde estava a minha participação nisso. E é muito sério, gente. A acumulação de animais é muito sério. É sério para a pessoa que acumula, é sério para os animais que vivem ali, é sério para os vizinhos daquela pessoa, é sério para a população de uma forma geral. Então, os acumuladores, eles precisam de ajuda, eles precisam de tratamento, e é por isso que eu quero falar com vocês aqui sobre isso. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, é mais um bate-papo mesmo sobre acumulação de animais. Pessoal, eu não fiz roteiro, então a gente vai bater papo mesmo. Isso aqui é um bate-papo de amigos, tá? Então eu espero conseguir expor para vocês tudo que eu realmente penso a respeito disso e quais são os perigos, se você conhece alguém assim, se você já viu ou já ouviu falar que tem uma pessoa assim na sua cidade, no seu bairro, enfim. Essa pessoa precisa de muita ajuda. Bom, vou contar o caso para vocês. Em 2017 eu vim para Belo Horizonte. E aqui eu já vim para cá empregada. Então eu comecei a trabalhar e logo no primeiro mês eles já tinham me contado que eles ajudavam uma pessoa que era protetora ali do bairro. O pet shop que eu trabalhava era um pet shop de bairro e essa pessoa morava ali próximo. Então o pet shop ajudava e muito essa pessoa. Então eles ajudavam como? Eles ajudavam arrecadando ração para eles ajudavam doando mesmo, eles ajudavam fazendo vacina a preço de custo, assim, várias coisas que estavam no alcance deles, eles conseguiam ajudar essa pessoa. E quando eu comecei lá, em 2017, isso era uma coisa até controlada, né? Ela era uma protetora mesmo, ela era até bem conhecida, então muita gente ligava para ela, pedia para ela fazer um resgate assim, e ela recusava quando ela não tinha mais espaço, ou quando ela sabia que era uma doença infecto-contagiosa e que ela não teria onde pôr aquele animal. Então, ela era muito controlada com relação a isso. Ela já tinha muitos animais, eram 17 cães e 20 gatos. Para nós, isso é muito, né? Pessoa normal, assim, se fala, nossa, tanto de bicho, o que é isso, né? Mas a gente sabe que para um cuidador, para uma pessoa que é protetora de animais, isso não é tanta coisa assim. Eu já vi casos que tem muito mais animais. Mas, enfim, gente, quando tudo começou, tudo era controlado, a gente ajudava, dava banho nos animais dela, tirava foto, colocava para doar, conseguia doar muito bicho. Às vezes o próprio pet shop lá pegava, ela resgatava uma gata que estava de filhotinha, aí quando eles cresciam, o pet shop colocava lá para adoção. Então por aí vai, gente, assim, ajudava do jeito que dava, né? E eu também tava nesse meio, eu ajudava sempre que dava, sempre que ela precisava de alguma coisa, né? A gente tava ali para ajudar e arrecadando ração, doando valores, né, em forma de ração, porque dinheiro mesmo para ela eu nunca dei e nem nunca dei para nenhum tipo de ONG ou protetor. Eu dou o que eu posso, né, que seria comida para os animais, que seria meu serviço, minha mão de obra e tudo mais. É assim que eu consigo ajudar esse tipo de gente. Eu não dou dinheiro, nem nunca doei dinheiro. Então, eu já fazia isso com ela. Desde que eu me formei, que foi em 2015, eu sempre ajudei, sabe? Eu sempre ajudei ONG, sempre ajudei protetor, né? Que às vezes, principalmente protetor, eu sempre ajudei mais protetor autônomo, né? Tipo assim, porque esses protetores, eles não têm tanto da onde tirar, né? E a ONG já tem muito mais doação, eles já conseguem muito mais coisas, já é uma coisa muito maior. Agora, quando a gente fala de protetor, que é uma pessoa sozinha ali, que consegue resgatar, consegue ajudar e tá fazendo bem, né? Então eu prefiro ajudar esse tipo de pessoa justamente por isso. Bom, minha gente, aí o que acontece foi que eu fiquei lá nesse pet shop por um ano e tudo tava indo bem. Até que mais ou menos no final desse ano, de 2017, as coisas começaram a desandar. Nesse meio tempo, né, a gente conseguiu arrecadar muita coisa, muita coisa. Então a gente conseguiu arrecadar material, a gente conseguiu até material de construção pra gente conseguir fazer tipo uns alambrados lá pra conseguir dividir os animais. Porque uma das coisas que eu sempre, quando eu ia lá na casa dela, né, eu falava pra ela, olha, a gente precisa separar esses animais, não tem como você manter todos esses animais juntos. Então você precisa ter um espaço para um animal que chega da rua, se você não sabe se ele tá doente, se ele não tá doente, pra você colocar ele lá separado, porque senão ele pode passar alguma coisa pros outros. Eu fui orientando ela desse jeito e tal, e a gente conseguiu
até material de construção para a gente fazer algumas baias, né? Claro que estava longe de ser as 17 baias de cachorro que precisava e tudo mais, mas ainda assim, pelo menos uma divisão ali ela tinha. E nessa época, a casa dela, gente, era uma casa num bairro muito bom daqui de Belo Horizonte, bem tradicional. A casa dela fica entre 2 prédios de lateral e uma casa de fundo, e é uma casa grande. Né? Então é uma casa que ela sempre falava para mim, nossa, eu devia era ter escutado o povo, porque sempre tem gente oferecendo para ela vender o lote lá da casa para construir outro prédio, né? Ela fala, eu devia estar rica, mas eu fico pensando nesses cachorros e tal, ela sempre reclamava disso. E a casa dela era assim, era um lote grande, né? No meio do lote tinha a casa grande dela, eu acho que tinha uns 3 ou 4 quartos lá na casa dela, e no fundo tinha mais uma casa, mas era uma casa pequena. E aí o que ela fazia? Essa casa pequena era uma casa de 2 andares. Então em cima ela deixava os gatos todos. Embaixo, ela, quando chovia e tal, ela precisava guardar os cachorros. Ela meio que fazia isso tudo lá antes da gente conseguir fazer ali construir ali os alambrados e tudo mais, os canis, porque ela não tinha dinheiro para fazer. Bom, gente, aí o que aconteceu foi que ela começou a desandar as coisas ali no final de 2017. De 20 cachorros passaram para 30, 30 passaram para 40. E aí eu saí de lá, eu fiquei muito tempo sem ajudar, eu estava construindo meu próprio negócio. Então eu fiquei muito tempo sem visitar ela. Eu continuava mandando ração, continuava. Não, na verdade eu não estava atendendo os animais dela nessa época, eu estava só mandando ração. Eu fiquei assim mais ou menos por uns 6 meses, que é porque eu estava com o meu próprio negócio. O início de negócio da gente, a gente tem tempo para respirar, né? Era uma época que eu estava acordando 6 horas da manhã e estava dormindo, às vezes nem dormia, porque eu tinha que fazer plantão à noite, porque eu não estava tirando nada de lá. Então, eu fiquei muito tempo sem atender os animais dela. O meu contato com ela era só assim, tô mandando tantas rações por aí, beleza? Tô mandando tantos quilos de ração. Você tá precisando de ração mais para gato ou ração mais para cachorro e tal? Então foi basicamente isso que eu, né, falava com ela. Bom, e aí que depois de mais ou menos uns 6, 7 meses, né, que o negócio já estava mais estabilizado, já estava andando mais sozinho e tal, eu conversei com o pessoal que trabalhava comigo, falei, gente, tem uma pessoa que eu ajudo e eu tenho certeza que ela deve estar precisando de ajuda para a gente dar banho nos cachorrinhos dela e colocar para doação. Vocês topam ir um dia lá? Topamos. Aí eu ia tirar um dia de trabalho deles, ia dar tipo folga para eles, entre aspas, lá na empresa, e a gente ia todo mundo lá para a casa dela para a gente conseguir fazer isso. Aí eu falei com ela, posso fazer isso? Pode. Beleza. Aí a gente comovi todo mundo, foi todo mundo lá na casa dela e tal. E aí, gente, olha, eu nunca vi. Eu fiquei desesperada quando eu fui lá dessa vez. Ela tinha, assim, nessa época aí, ela já estava com 70 cachorros e ela estava com mais 100 gatos. Ela já nem sabia mais quantos gatos que ela tinha. E aí, nessa época aí, ela já tinha saído da casa grande, deixado a casa grande para os gatos, ido morar na casa pequena. E aquele negócio que a gente já tinha feito para os cachorros estava abarrotado, estava até caindo aos pedaços já, porque não tinha manutenção, tinha muito cachorro, um cachorro ficava cavando, o outro querendo brigar com o outro e tal. Tava um sufoco, né? E, bom, mas ainda assim ela conseguia separar os cães, né? Cachorro não castrado de cachorro castrado, cachorro doente longe de cachorro saudável, gato também a mesma coisa e tal, tava conseguindo ainda. E aí que eu falei com ela, olha, a gente vai aí e tal, nós vamos tirar a foto dos bichos e vamos colocar para doação. Beleza? Beleza. Aí a gente tirou muita foto desses bichos, a gente postou e tal. Coloquei também algumas, imprimi algumas, coloquei para a pessoa ver, né? Porque às vezes a pessoa vê o bichinho ali, aí ela já leva. Então, uma cliente minha se interessou por um cachorro de lá. E aí que essa cliente falou, eu vou lá buscar o cachorro e tal. E aí, depois ela voltou e falou assim, então, ela não quis me dar o cachorro. Eu falei, oi, como assim? Ela falou assim, não, ela não quis me dar o cachorro porque ela falou que esse tipo de cachorro é o tipo de cachorro que as pessoas querem só tirar foto e mostrarem que estão fazendo bem na internet. E que depois, no mínimo problema que eu ia ter, eu ia acabar soltando ele na rua de novo. Então era melhor ele nunca sair lá da casa dela do que ele ir para uma casa boa e depois ser solto na rua de novo. Gente, eu fiquei num ódio, mas num ódio. Aí eu liguei pra ela na hora. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Foi uma cliente ótima aí. Ela tem um cachorrinho resgatado, que já tá velhinho. Ela faz de tudo pelo cachorro. Ela foi buscar um filhote, você não quis entregar? Porque... Aí ela falou a mesma coisa que ela falou pra ela. Ela falou pra mim. Esse povo solta os cachorros tudo de novo, depois fica aqui jogando na minha porta e tal.
Eu falei pra ela, falei, minha filha, mas você tem que dar a oportunidade do cachorro ter uma vida boa? Você tá achando que o cachorro tem vida boa aí e tal? Falei um monte pra ela. E aí ela, mesmo assim, ela não quis doar o cachorro pra menina. Ok. Nisso, né, tipo assim, eu tava indo lá na casa dela mais esporadicamente, assim, uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 15 dias. E toda vez que eu ia lá, eu tinha uma conversa séria com ela. Falava assim, olha, as coisas não estão legais, aqui tá tendo bicho demais e tal. E aí que ela sempre tinha uma desculpa, mas é porque o povo tá jogando coisa aqui, o povo tá isso, aquilo, e aí também tinha sempre denúncias, né? Porque o povo do prédio, dos dois prédios do lado delas, ficavam loucos da vida, né? Então imagina o tanto de barulho que tinha ali, que eles tinham que conviver com aquilo todo dia, o mau cheiro que vinha dali, era assim nítido, né? Para quem ela provavelmente devia estar muito acostumada, mas a gente que ia lá muito esporadicamente sentia o cheiro de lá, tava terrível. E, bom, e aí veio pandemia, fiquei um tempão sem ir. E aí quando eu voltei lá, aí tava inviável. Ela já tinha mais de 110 cachorros, tinha mais de 200 gatos. Ela não conseguia mais separar os cachorros dos gatos. Ela não conseguia separar também os cachorros machos de fêmea. Ela não conseguia fazer nada, nada, nada. E o dinheiro que ela conseguia, que ela, na época, eu não lembro de onde que vinha, mas era tipo uma coisa tipo pensão, assim, sabe? Era tudo pros cachorros. Ela tava com uma qualidade de vida péssima, os bichos com uma qualidade de vida péssima. E eu falei pra ela, olha, vou tentar arrecadar um dinheiro pra gente fazer terapia, porque isso não dá certo. Ah, mas que terapia? O quê? Quem tá precisando de dinheiro é os cachorros, não sou eu, e não sei o que e tal. Bom, no fim das contas, gente, ela se recusou a fazer terapia. Não quis de jeito nenhum fazer terapia. Fiquei com muita dó disso. Porque a gente via nitidamente, a gente vê nitidamente, eu imagino até hoje, que ela tem um problema, né? Que ela tá com um problema e que ela tá tentando fazer com que cuidar dos cachorros supra todos os problemas dela. Então ela precisava de um tratamento, ela precisava de uma terapia, ela precisava de alguma coisa nesse sentido, né? Então eu fiquei muito preocupada com ela nessa última vez que eu fui lá. E ela se recusou, ela não quis fazer terapia. Falei, olha, a oferta tá aqui, só que eu só vou voltar a te ajudar quando você fizer terapia e quando você aceitar que você não vai pegar mais cachorro, nem gato, e que você vai doar esses animais. Ah, eu não posso te garantir isso, não sei o que que tem, não preciso mais da sua ajuda, então, se for assim. Então, tudo bem. Bom, gente, então é o seguinte, parei de ajudar ela, acabei tudo que eu mandava para ela, tô mandando para outras pessoas que cuidam também. Mas assim, gente, o negócio é muito louco porque a pessoa ela fica fora de si. Ela não consegue perceber o quão mal aquilo está fazendo tanto para ela como para os animais. E quando eu falo para os animais, eu falo assim, tá fazendo mal para tudo, né? Então ela não consegue separar, por exemplo, os gatos que têm felve dos gatos que não têm felve. Ela não consegue vacinar mais aquela quantidade de animais. Ela não consegue fazer mais nada com aquele monte de bicho, né? Aí o que acontece? A zoonose vai lá na casa dela, aí ela já é meio que amiga da pessoa da zoonose, ela fala, o povo fica jogando aqui em casa, eu não tenho mais o que fazer, então a zoonose que vem e pega tudo. Só que a zoonose também não tem onde pôr aquele monte de cachorro, né? Então aquilo vira um problema gigante. Eu nem sei se ela está sendo multada mais por conta dos animais ou não, em que pé que tá, porque eu realmente parei de me envolver, que estava me fazendo muito mal. Estava me fazendo muito mal ver que eu não estava conseguindo ajudar de forma efetiva, né? O que eu conseguia fazer era dar um pouco de ração, era dar um pouco de mão de obra ali, mas assim, não conseguia ajudar ela de forma efetiva, porque uma pessoa para ajudar ela de forma efetiva é um psicólogo, né? E ela se recusa, ela fala que terapia é coisa de gente doida, que ela não tem dinheiro para gastar com terapia e que se fosse para doar alguma coisa, que doasse coisa para os cachorros e não para ela. Então, assim, gente, foi uma coisa muito complicada, né? Então, ali está um antro de doenças, tipo leishmaniose, por exemplo. A prefeitura, ela até manda vacinas de raiva, né, lá para casa dela, vai alguém, né, para poder vacinar todo mundo. Isso sempre fizeram, mas é uma coisa assim, que é uma coisa muito surreal. Você pensar, tipo, você mora do lado de uma pessoa que tem milhares de animais, você não tem sossego para nada porque faz muito barulho, você tem medo porque aquilo ele pode sim transmitir doença.
O tanto de cachorro com leishmaniose que tem ali é gigante. Ela não consegue mais, por exemplo, coisa que ela conseguia fazer direitinho, ela não consegue mais fazer, provavelmente, se tiver do mesmo jeito que eu fui da última vez. Porque da última vez que eu fui lá, inclusive, tinha uma cachorra que estava recém-operada. A gente tinha feito a castração dela. E ela não conseguiu cuidar da ferida da cachorra. A ferida estava toda infeccionada. E ela não conseguia cuidar da ferida da cachorra, porque eram muitos cães, era uma pessoa sozinha, ela não tem condição de pagar alguém. Então você chega lá tá sempre sujo, tá sempre com cheiro ruim, ela já abandonou a casa dela para dar para os bichos, então tá uma coisa assim, absurda, uma coisa de louco, né? E o que acontece, gente, é que se você tem alguém próximo de você que é assim, se você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém na sua cidade que é assim, a gente primeiro tem que parar e tentar ajudar a pessoa, não é nem os animais, porque aquela pessoa nitidamente tem um problema, né? Então é muito importante que essa pessoa faça terapia, né? Que ela procure ajuda, que ela aceite a ajuda, porque senão como é que vai fazer? Como é que ela vai fazer para sobreviver? Se 100 cachorros não é o suficiente, daqui a pouco tem 200, 300, 400, como que ela vai fazer? Né? Então, sim, tem que ter aí intervenção da prefeitura, do centro de zoonose, mas aquela pessoa precisa de ajuda, porque se o centro de zoonose chega lá e toma os cachorros, os gatos de todo dela, ela vai continuar pegando. Isso não vai fazer diferença, ela vai chorar, vai ficar triste, vai ficar nervosa e tal, mas ela vai continuar pegando, ela vai continuar indo atrás. E o problema dela, gente, é porque antes eu não sabia disso, né? Eu fui descobrir depois de um tempo que não é só as pessoas que jogavam bichos ali na frente da casa dela, ela pegava para cuidar, não. Ela sempre frequentava grupos de Facebook, por exemplo, e aí as pessoas estavam ali doando animais, falando assim, ai, minha gata teve não sei quantos gatinhos e eu não tenho espaço para eles, se não doar em uma semana, eu vou ter que pôr na rua. Aí ela ficava com dó e pegava. Mesmo ela sabendo que aquilo ali era uma coisa para, né, assim, deixar as pessoas preocupadas e fazer com que a pessoa pegue o gatinho mais rápido. E ela lá e pegava a ninhada. Então eu não sabia disso, depois que eu fui ficar sabendo disso, né? Depois de um tempo que eu já estava indo lá. Mas é isso, gente, é isso. A gente tem que ter. Assim, eu sei que a vontade é cuidar de todos, né? Mas a gente tem que ter um certo tipo de controle, senão a gente acaba prejudicando esses animais que a gente está querendo ajudar, e acaba nos prejudicando, e acaba prejudicando quem está à nossa volta, acaba prejudicando a sociedade de uma forma geral. Né? Claro que um cachorro na rua dói o coração de ver e tudo mais, só que tem muitas formas de você ajudar além de ir fazendo isso que ela faz, né? Colocar aquele tanto de cachorro ali doente com saudável e cachorro que não é castrado, com cachorro castrado, de repente dá 15 cachorrinhos, não sabe o que faz com aquilo, tá? Então, muito cuidado com isso. E isso aqui eu não tô falando de maldade, eu fiz esse vídeo, coloquei lá no TikTok, muita gente ficou falando assim, ah, mas então o que eu faço? Fecho o olho e passo? Não, gente, existem outras formas de você ajudar. Você consegue divulgar, você consegue dar comida pro cachorro, você consegue dar água pro cachorro, você consegue pagar um lar temporário. Tem gente que faz lar temporário, né? Então, tipo assim, você vai lá e pega o cachorro, você não consegue manter ele na sua casa porque você já tem muito cachorro. Você pega o cachorro, procura uma pessoa que faz o LT, né, o lar temporário, você paga essa pessoa até doar o cachorro. Doou o cachorro, ótimo, você ajudou, você fez o que você podia, do jeito que você podia. Entende? Então, assim, eu acho de extrema importância vocês entenderem que não necessariamente porque você viu ali na rua, você tem que trazer para dentro da sua casa. Mas se você não tem condição de cuidar, né, tem outras formas de você conseguir ajudar, tá bom? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Vou ficando por aqui. Tem muito jeito de vocês ajudarem quem precisa. Né? Eu continuo fazendo doações. Eu sempre, cada vez por mês, assim, eu acabo escolhendo eu destino um valor, uma porcentagem do que eu ganho por mês para isso, mas vocês também podem fazer isso, né? E uma das formas, uma das formas que vem dinheiro para eu doar e que está me ajudando demais são os membros, né? Os membros aqui do canal, o dinheiro que entra de membro, a maioria desse dinheiro é doado, né? Ele tá falando que é 20%, mas no final das contas eu acabo doando quase tudo. Mas é isso então, gente. Vou ficando por aqui. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.